Olá, queridos, graça e paz, mais uma vez juntos, compartilhando essa nossa caminhada da generosidade. E como isso tem, acredito, nos feito muito bem, repensar a nossa mordomia cristã, permeada pela generosidade. Eu, mais uma vez, reitero aqui o meu desejo de que esta caminhada esteja sendo muito produtiva para você e, por extensão, para toda a sua igreja, que a partir daqui, você consiga visualizar a sua vida cristã de uma forma mais ampla e de uma forma até mais satisfatória para você pessoalmente, podendo ajudar, podendo contribuir, podendo cuidar, agora com uma visão muito mais abrangente, como eu já disse, permeada por generosidade. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre todas as lições. Foi uma forma um pouco diferente que a gente encontrou de resumir, nessa última lição, resumir todas as outras lições, visando uma fixação melhor das ideias, das lições, daquele aprendizado que você teve, que toda a sua EBD pôde ter também. Então foi uma maneira que a gente encontrou de fazer um resumo e de fazer uma aplicação melhor para todas as lições. Por isso que o título dessa lição é Relembrando a Generosidade. Na verdade, é relembrando as lições da forma como a generosidade foi vista, foi estudada e certamente foi apreendida também, certo? Então, vamos caminhar assim rapidamente, um pouquinho de cada lição que a gente teve, tá bom? Primeiro tema, então, foi redescobrindo, ou melhor, foi a igreja e os seus objetivos, Os objetivos da igreja, à luz da mordomia. E a gente aprendeu, então, que a igreja tem como seu cabeça, como seu líder principal, Jesus. E a gente visualizou ali que a gente deva fazer da nossa igreja a igreja dos sonhos de Jesus, da maneira como ele pensou a sua igreja, da maneira como ele idealizou, à luz daquilo que o Novo Testamento vai nos mostrando sobre igreja, onde a igreja precisa evangelizar, a igreja precisa fazer missões, a igreja tem que voltar-se para uma adoração sincera, a igreja precisa vivenciar a comunhão e a igreja precisa reproduzir os ensinos de Jesus, que é o que a gente dentro da igreja chama de educação religiosa, A igreja precisa reproduzir esses ensinos e tornar os novos crentes discípulos de Jesus, principalmente através do ensino, ok? A segunda lição que a gente viu foi redescobrindo a generosidade, foi quando a gente introduziu o conceito da generosidade, mostrando que generosidade é ir até um pouco mais além da própria bondade, Ser bom e ser generoso. Ser bom é quando a gente se dispõe a ajudar alguém, ajudar uma causa e tudo mais. A generosidade vai muito mais além, quando a gente se propõe a não só ajudar, como a gente participar daquela ajuda até o final, para que a pessoa tenha a sua necessidade satisfeita e ela se sinta acolhida, amparada por completo, Ok? Também vimos sobre a generosidade no cuidado. Cuidar de alguém, o cuidar da família, o cuidar de pessoas, tudo isso tem a ver com a generosidade, certo? Então, a forma como nós lidamos com os nossos recursos, essa maneira como lidamos vai revelar se somos ou não generosos. Então, aqueles que são muito apegados a bens, finanças, eles tendem a ser egoístas, tendem a não querer ajudar. Pessoas generosas são pessoas liberais, voluntariosas, pessoas que estão sempre dispostas a ajudar
a olhar para as necessidades das pessoas e ver, ainda que não consiga satisfazer toda a necessidade, mas vai haver sempre naquilo, no pouco, que poderá ajudar de alguma maneira. Generosidade na família. E aí nós comentamos, estudamos sobre a questão do relacionamento familiar e como a gente consegue se ajudar dentro do nosso contexto familiar. Cuidar, amparar, tratar bem, investir um no outro. Então, como que a gente vive e se relaciona dentro do nosso contexto familiar à luz da generosidade, certo? Um exemplo é olhar para a sua família e ver as necessidades e ver as dificuldades não como particulares, mas que aquelas dificuldades envolvem todos da família. Exemplo, um desemprego do pai vai atingir toda a família. Então aquele problema não é só o pai, aquele problema tornou-se um problema familiar. Uma promoção que alguém recebe, então aquela alegria não é particular, aquela alegria torna-se uma alegria de toda a família. Enfim, que as situações familiares sejam vistas assim, a ponto de serem compartilhadas. A comunicação, as conversas, os incentivos, os elogios, o respeito, tudo que seja compartilhado num contexto amplo de família. Nada mais egoisticamente, nada mais de forma isolada, mas que você olhe toda a sua família e diga: eu sou desta família, eu pertenço a esta família, portanto, tudo aquilo que atinge esta família, a mim me atinge. E tudo aquilo que vai me atingir de forma particular, vai por extensão atingir também a minha família. Então, é muito importante você se redescobrir como pertencente à sua família e não viver mais de forma egoísta, mas sim de forma sempre compartilhada, ok? A generosidade no cuidado da saúde, E a gente falou sobre a saúde física e saúde emocional. Como as duas coisas estão sempre vinculadas, certo? Saúde física, saúde emocional. Se o seu físico está bem, o seu emocional também estará bem. Se o seu emocional não está bem, o seu físico vai se ressentir em alguma maneira, certo? A começar às vezes por coisas simples, como perder o sono, perder a fome, né? E daí coisas para pior, certo? Como estresse, como depressão, ansiedade, enfim. Se o seu emocional não vai bem, o seu físico vai se sentir uma depressão, o corpo se abate, se vai se fechando. E numa tristeza profunda, a mesma coisa. O seu semblante vai denunciar essa falta de alegria. Então, a saúde emocional precisa ser tão bem cuidada quanto uma saúde física. E assim como você pode precisar de profissionais da saúde, médicos, para cuidar do seu físico, pode ser que você precise também de profissionais para cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional, como psicólogos. Ou, se você não vê algo tão complicado, mas que isso esteja afetando você emocionalmente, você pode procurar o seu pastor, primeiramente, conversar com ele, e certamente, se ele perceber que não é algo, digamos assim, da sua capacidade, porque a gente não é 100% em tudo, né? Nós já falamos sobre isso. Então, se ele perceber, certamente ele saberá também encaminhar a um cuidado mais profissional, enfim, mas é sempre importante a gente olhar para a nossa saúde e tentar o máximo vivermos em equilíbrio, certo? Ok? Pois bem, a generosidade e o tempo. O que estamos fazendo com o nosso tempo? De que forma você está gastando o seu tempo? De que forma você está usufruindo do seu tempo? E aí a gente comentou sobre várias maneiras de se gastar tempo à toa, né? Como gastar tempo com internet de forma à toa, né? Gastar tempo sem dormir,
e a gente precisa dessas coisas, né? A gente precisa olhar para o nosso tempo e ver ali coisa divina. Deus nos deu dias, anos de vida para que a gente viva muito bem. Então há um tempo para todas as coisas, diz Salomão em Eclesiastes. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então o tempo é importante. E o salmista vai dizer também, né? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, a viver aproveitando as oportunidades de cada tempo, para que lá na frente a gente possa olhar para trás e ver o quanto nós alcançamos, o quanto crescemos em sabedoria e em conhecimento e em experiências, o que nos faz sábios também, certo? A generosidade e os bens materiais. E aí a gente comentou sobre a dificuldade que muitos têm, como eu já falei lá atrás, né? A dificuldade que muitos têm de abrir mão de bens materiais em função de alguém, em função de uma causa ou em função de si mesmo, né? Há pessoas que são extremamente acumuladoras e aí tem uma dificuldade enorme de abrir mão de algumas coisas em função de si próprio, de se ver livre daquela preocupação e passar a viver melhor. Mas não, há pessoas que são muito apegadas, muito arraigadas nos seus bens e são coisas materiais. Por isso que o próprio nome já diz, quando a gente faz a referência, são bens materiais. São bens que se deterioram, que se gastam, que envelhecem e que acabam em algum momento, em alguma época. Então, o valor que devemos dar a esses bens é exatamente e somente o que eles valem. Só isso. Você não precisa acrescentar algo a mais a um bem material para se apegar tanto a ele, a ponto de se privar de outras tantas oportunidades em função daquele apego, daquela ligação forte com aquele bem material, seja ele qual for, seja o que for. E as pessoas muito apegadas a bens são pessoas muito insatisfeitas. São pessoas que vão chegar a conquistar o que desejam e vão perceber que aquilo ali não satisfez plenamente e vão desejar chegar a algo muito mais elevado para ali sim se sentirem satisfeitos e vão perceber que aquilo não vai satisfazê-los totalmente, plenamente e vão desejar algo um pouco mais e assim vão viver a vida inteira insatisfeitas, certo? Pois bem, chegamos então na generosidade e o dinheiro. Falamos ali que há pessoas que são dominadas pelo dinheiro e há outros que conseguem dominar o seu dinheiro. E aí é uma pergunta: em qual desses polos você está? Você é daqueles que é dominado pelo dinheiro ou você é aqueles que conseguem dominar o seu dinheiro? Quando se é dominado pelo dinheiro, a gente vai esquecer todas as outras coisas em volta, porque a ambição, o desejo é ganhar dinheiro, é ter dinheiro. Como se ter dinheiro quisesse mostrar aos outros alguma coisa. Há pessoas que acham que ter muito dinheiro, isso mostra para as pessoas a capacidade, a inteligência, o esforço, o trabalho e tudo mais. Mas será que isso é correto? Há pessoas que têm dinheiro, mas conseguem dominar o seu dinheiro. Pessoas que conseguem ter as coisas de uma forma sem estresse, sem desespero, sem ambição, e conseguem trabalhar, ter o dinheiro e conseguem dominar o seu dinheiro. Faz as contas direitinho, não são dependentes de um crediário, de um cartão de crédito, são pessoas que conseguem viver com a sua finança equilibrada. Em qual desses polos você está?
Tempo atrás eu conheci uma senhora que ela tinha 6 cartões de créditos. 6 cartões de crédito. O que se faz com 6 cartões de crédito? Só compra, né? Mas e para pagar? Como é que se faz para pagar 6 cartões de crédito? Enfim, são pessoas dominadas pelo dinheiro. Pessoa que tem o domínio do seu dinheiro é pessoas que de repente só tem um cartão, ou às vezes nem tem, porque só gosta de comprar à vista, se programa para isso, se organiza para isso. São pessoas que não fazem dívidas à toa, não fazem dívidas pela emoção, mas sempre pela razão. Enfim, em qual desses polos você está? O dízimo foi outra questão muito séria que nós abordamos, e nós fizemos isso em 2 lições. A primeira delas falando propriamente sobre o dízimo, a sua origem, né, no Velho Testamento, e a sua aplicabilidade também no Novo Testamento, inclusive tendo a validação do dízimo através de Jesus, né, dizendo que, falando aqueles escribas e fariseus, dizendo que eles deveriam tanto entregar dízimo quanto dar oferta. Então, Jesus validou o dízimo que era dado, mas que aquilo deveria ser feito de uma forma diferente da maneira como eles procediam, mas ser feito de coração, com prazer, com espiritualidade. E isso foi refletido nos seus discípulos, que depois reproduziram isso, e certamente chegou até nós essa prática, como sendo também uma prática espiritual. O dízimo visto como gratidão a Deus, primeiramente por toda a bênção de salvação que Ele nos alcançou. O dízimo visto como gratidão pelo trabalho que Deus nos proporciona, pelo físico que nos dá para trabalhar, para empreender, para nos esforçar e dali tirar o nosso sustento, e daquele sustento a gente reconhecidamente devolver ao Senhor aquilo que Ele pede. É a forma de olhar o dízimo como uma devoção também. Ao mesmo tempo que eu estou sendo grato a Deus, eu estou entregando a Ele em forma de culto. E se eu estou entregando para Deus, embora eu entregue na igreja, ou eu entregue para uma oferta, mas se eu estou fazendo isso, eu estou fazendo em forma de culto a Deus. Então o dízimo se torna permeado, todo envolvido de espiritualidade, certo? Então a maneira mais bonita da gente enxergar a prática do dízimo é saber que nós vamos fazer isso em culto, numa forma de culto, de adoração, de gratidão a Deus por toda a bênção que Ele nos dá. Outra coisa que nós aprendemos é que nós não devemos fazer do nosso dízimo uma barganha com Deus, um toma lá da cá. Não é isso. A gente não entrega o dízimo para Deus nos dar as coisas, a gente entrega o nosso dízimo porque Deus já nos deu as coisas, já nos proporcionou o nosso bem-estar, o nosso sustento, e aí então a gente vai e entrega. Então, na verdade, a gente devolve para Deus algo que Ele já nos deu. Então não é uma barganha de eu vou entregar mais dízimo porque Ele vai me dar muito mais. A gente não deve pensar assim, porque Deus já nos deu, nos sustentou, e por isso a gente volta a Ele com gratidão, certo? E também a segunda parte do dízimo foi mostrando como a gente pode ensinar, né, a alguém a ser dizimista, principalmente nossos filhos, né, ou netos, ou crianças que estão sob nossos cuidados, ou um novo crente, aprender a ser um dizimista. Como? E aí mostramos como algumas práticas que podem ensinar ou ser ensinado ao novo crente ou às nossas crianças a serem futuros dizimistas, a começar por este ensino da adoração. Falamos sobre a generosidade e o trabalho, mostrando o valor do trabalho na nossa vida, mostrando a necessidade do trabalho e que a sua origem se dá a partir do próprio Deus, num primeiro exercício de trabalho, criando todo o mundo.
para logo em seguida determinando então aquele primeiro homem criado que ele devesse trabalhar cuidando do jardim, cuidando da criação de Deus. Então o trabalho tem a sua origem em Deus e ele precisa ser executado em forma de culto e de adoração do mesmo jeito. Ah, mas eu trabalho numa empresa. Faça disto o seu culto. Ah, eu mesmo sou o meu patrão. Mesmo assim, faça do seu trabalho um culto, um gesto de adoração. E uma forma da gente entender a teologia do trabalho é voltar lá para o Gênesis e ver que Deus colocou o homem no jardim para trabalhar e cuidar daquele jardim. Então faça do seu trabalho o seu jardim a ser cuidado. Pode ser uma mesa de escritório, como pode ser numa máquina de produção industrial, como pode ser dirigindo, viajando, alguma coisa, mas faça do seu trabalho o seu jardim para o qual Deus te colocou ali para cuidar. Tá bom? Então, olhe para o seu trabalho como algo extremamente bom. Não olhe com negativismo. Não olhe para o seu trabalho maldizendo a segunda-feira e bendizendo a sexta-feira. Não. Olhe para o seu trabalho como algo extremamente bom, porque dele provém o seu sustento. Algo que Deus lhe deu. Tá bom? E então, finalizando, chegamos na generosidade e o descanso. E falamos que tão importante quanto o trabalho é também o descanso. Tá? Tão importante quanto se cansar no trabalho é descansar do trabalho. As duas coisas precisam andar muito juntas, trabalho e descanso. O descanso também tem a sua origem divina. Tá? O descanso também tem a sua origem divina. E daí foi instituído sempre um dia de descanso. E é interessante, queridos, que isso é tão antigo, mas tão antigo, que vale até para o dia de hoje. Não é verdade? Você trabalha os 6 dias e descansa 1. Ou, dependendo da sua atividade mais intensa, ou mais estressante, ou mais coisa, pessoas que trabalham às vezes por escalas, trabalham 1 dia, descansa 2, enfim, dependendo, mas a ideia do descanso, ela é sempre valorizada. E nós não podemos abrir mão disso, certo? Então, cuidado, você que trabalha demais sem se preocupar em descansar, seu corpo vai se ressentir disso em algum momento. Cuidado, você precisa descansar tanto quanto você precisa trabalhar, certo? Digamos que a proporção seja sempre 6:1, né? Trabalhar 6 dias e descansar 1, trabalhar 5 dias e descansar 1, mas vai haver sempre essa dinâmica do descanso atrelada ao trabalho. Isso você não pode se descuidar. Há sempre que descansar, certo? E o que fazer no descanso? Eu posso trocar a minha atividade, eu posso fazer uma outra coisa, eu posso não fazer nada, eu posso ficar deitado numa rede, eu posso ir para a praia, mas eu posso também cultuar. Separar esse dia do meu descanso para que seja ele o dia do Senhor. Um dia separado também para a devoção, para o devocional, para o descanso dos meus trabalhos, da minha labuta, e eu separar aquele momento, aquele dia, alguns instantes daquele dia, algumas horas daquele dia para cultuar ao Senhor. Essa também era uma preocupação do descanso. Era o dia em que todos iriam parar de trabalhar e separar aquele dia para cultuar. Que tal começar essa prática na sua vida? Passar a olhar de novo o domingo como sendo um dia muito importante. Olhar o domingo como sendo novamente o dia do Senhor. Você que já esqueceu disso, você que já se desinteressou disso, você que quase não vai à igreja, cuidado, um dia isso fará muita falta na sua vida. Então, que tal recomeçar agora? Resgatar esse princípio do descanso como sendo também um dia do Senhor. Queridos, eu quero, nesse final, agradecer imensamente
toda a sua atenção para com os estudos da revista, das lições, para participar desses vídeos também, assistindo esses vídeos. Eu quero te agradecer muito a sua atenção, o seu carinho, a você o meu muito obrigado, e de fundo do coração eu desejo que essas lições tenham servido muito para te ajudar, para de repente abrir a sua visão um pouco mais sobre a mordomia cristã, à luz da generosidade, para ampliar o seu desejo de continuar servindo ao Senhor, e agora de uma forma muito mais apegada, muito mais intensa, tá certo? Eu quero também agradecer aqui de coração à Convenção Batista Fluminense, né, na pessoa do seu presidente, pastor Elildes, e na pessoa do seu diretor-geral, também o pastor Hamilton Vargas, né, e agradecer toda a produção, toda a redação da revista Palavra e Vida, que a mim me confiou essas lições, escrever essas lições. Eu me senti muito desafiado, mas ao mesmo tempo muito grato a Deus por esta oportunidade de poder servir a Deus, servir as igrejas e poder servir a nossa denominação batista. E é algo que eu gosto, de servir a nossa denominação. Se alguém me pergunta se é evangélico, eu sou batista também, né? Sempre, além de dizer que sou evangélico, eu digo que sou batista. As pessoas me perguntam se é pastor evangélico, eu sou pastor batista. Eu faço questão de dizer isso, porque eu sou batista de fato. Nasci num lar cristão, batista, cresci, né, e me desenvolvi na denominação batista e sou batista por convicção. E pretendo, né, permanecer assim. Não pretendo sair desse caminho, né, da denominação. Então, o meu desejo é que todo esse conjunto de lições tenham servido para abençoar a nossa denominação. E que eu me sinto muito grato em ter podido servir, tá bom? Que Deus abençoe você, querido, que Deus abençoe a sua vida, amém?